Agora, vamos lá. E como lidar com a frustração? Você falou que a pessoa precisa estudar, mas tem gente que vai dizer assim, o professor está falando porque ele é professor, aí ele sabe, mas eu não sei. Sabe o que acontece comigo, Leandro? Eu estudo, 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 e quando eu faço a prova, minha nota, é igual, pior, melhora, mas não sobe, rapaz. Eu tenho uma dificuldade impressionante. Eu não consigo obter notas que demonstrem o crescimento de conhecimento que eu estou tendo. E aí, como é que eu faço, professor Leandro? Primeiro a pessoa tem que mudar o método. Não Opa! sei qual é o método que essa pessoa está usando para poder estudar, mas ela está estudando errado. Vou dar alguns exemplos, né? Eu ouço muitos relatos dos alunos com relação a isso. Aquela pessoa que quer estudar matemática lendo. Não existe. Assim, eu não conheço ninguém que tenha feito desse jeito e tenha tido êxito. Matemática, você precisa entender os conceitos e colocá-los em prática. Se você não fizer desse jeito, se você não buscar o entendimento, né, daquilo que você está fazendo, você dificilmente vai encontrar a ferramenta adequada para resolver aquele problema. Eu vou dar um exemplo. Teve alguns períodos, não sei se eu já te contei essa história, eu estava numa turma de matemática financeira e muitas fórmulas, né? Muitas fórmulas. É verdade. E aí, o que eu fiz com eles? Eles estavam pedindo, professor, não tem como liberar um formulário e tal, de fórmulas e tal? Então, tá bom, hoje o mercado ele não exige mais essa decoreba, né? Nós passamos por isso, mas para esse pessoal A de hoje, garotada agora já tem essa vantagem em relação a nós, né? Você entendeu? tinha que saber qual era a fórmula de cabeça, isso aí. Eu não sei se é vantagem ou não, né? Porque É o uma fato de você facilidade, né? também não decorar nada significa que, pô, você não tem o teu HD não está sendo utilizado, né? Enfim, isso é Que é uma bom, outra não saber é discussão. bom, é verdade. Mas aí o que eu fiz? Eu liberei, não, vamos, vocês preparam aí, né? Enquanto vocês estiverem fazendo o resumo de vocês, o estudo de vocês, vai separando à mão as fórmulas que vocês vão utilizar para essa prova. Tudo bem? Tudo bem. Beleza, beleza. No dia da prova eu chego feliz, eu sempre chego muito feliz para aplicar a prova, não sei qual é o teu sentimento, mas eu me Vamos sinto ver se eles assim. aprenderam, é verdade, né? Uma realização, você alcançar ali, pô, agora eu quero ver, né, se o meu trabalho foi feito com excelência mesmo e tal, de fato. E aí eu estou vendo uma movimentação estranha, Josué, naquele dia, o pessoal entrando e saindo da sala, entrando e saindo da sala. Pessoal, o que está acontecendo? Ah, professor, é porque a gente está indo tirar xerox do formulário da Bruna. Naquele momento eu fiquei irado, né? Quando um aluno quebra um contrato didático que você estabeleceu com ele, uma cláusula, né? Você fica para morrer, né? Eu fiquei muito chateado naquele dia. Fiquei chateado porque eu sabia qual seria o resultado. Eu sabia que quem não tinha estudado, quem tinha tirado o xerox, né, do formulário de uma outra pessoa, dificilmente essa pessoa iria se dar bem naquela prova. Porque como é que funciona a mente do brasileiro? Olha, o Leandro liberou o formulário, então ele está me dando uma facilidade. Se ele está me dando uma facilidade, eu não preciso estudar. E aí eu vou te falar o resultado dessa turma de matemática financeira. A Bruna tirou 10 e choveu 0. Choveu 0. E o cara com a fórmula na mão. Significa dizer que Sabia nem o que a sabia. Que matemática fórmula era não é aquela? só você saber as fórmulas. Você tem que saber onde utilizar as fórmulas. E aí a gente vai chegar num outro ponto. As pessoas estão com muita dificuldade, Josué, de interpretar as questões. Eu não sei se as outras disciplinas certamente passam também por essa dificuldade, mas assim, eu tenho reparado de forma sistemática que as pessoas estão com muita dificuldade de interpretar as questões. Elas leem as questões
e não conseguem saber nem por onde começar. Mas isso é, no meu ponto de vista, claro, resolvível se a pessoa aumentar a sua leitura, se a pessoa praticar muitos exercícios e se ela fizer o que eu estou falando aqui, de entender o conceito e praticar o conceito. Entender o conceito e colocar em prática, mesmo que você erre, porque o erro ele faz parte do processo. Aprendizagem, com certeza. Até a Elaine colocou aqui constância e determinação. Ou seja, eu tenho que fazer sempre. Não adianta eu achar que fiz 2 vezes. Eu vou te dar um exemplo, Leandro. Eu não sei se eu cheguei a te contar. Eu fiz a nível de mestrado, fiz uma disciplina que se chama econometria. Quem conhece se arrepia. Eu até faz essa brincadeira. Até rima. Até rima, porque é uma matéria bem complexa para quem não é da área de matemática, né? Eu sou administrador, tudo bem, mas não é assim, né? Especialista em matemática, em engenharia, essa coisa. Quando eu peguei essa disciplina, o professor deu um exercício enorme. 2 ou 3 folhas na mão. E aí eu percebi o seguinte, que esse exercício você tinha que fazê-lo em uma única vez. Ele levava 1 hora e pouco para ser completado. Ele queria tudo discriminado. E a prova era 2 horas e pouquinho. Se você errasse, você não tinha como voltar para fazer a prova inteira. Não dava mais. Você acabou, errou, já sabia que tinha que acertar mais um. E aí o que eu fiz? Isso até meu filho ficou impressionado. Comprei um caderninho, 200 folhas, peguei aquele exercício e fazia. Primeiro peguei o primeiro, que eu não sabia, 10 vezes. Até eu falei assim, só vou trocar de exercício depois que eu fizer X vezes certo. Sem olhar, né? Lógico. 5 vezes certo. Aí mudava os números, 5 vezes certo, consecutiva. Errei na 4ª vez. Começava a contar de novo. Resultado. Esse exercício valeu 9 na prova. E ele deu 1 ponto de questões conceituais. Eu tirei 9,7. Errei 3 questões conceituais. Ele gabaritei. Fui o único aluno numa turma de mais de 50 pessoas que tinham engenheiros, matemáticos, economistas, e que não conseguiram ter 7, 6, porque o cara, quando ele via que errou e voltou, já era, não dava mais tempo. E eu fui. Então, é a consistência, é a determinação, é a vontade. Cada um sabe aonde tem os seus pontos fortes e aonde tem seus pontos mais fracos. Nós não podemos fazer disso uma limitação. A nossa capacidade, gente, para todos vocês que estão me ouvindo aqui, você tem uma capacidade ilimitada, bota na sua cabeça, de aprender. Você tem capacidade ilimitada de aprender. É só se você se determinar, você que tem que rever métodos, eventualmente, tem que rever matérias, às vezes, atrás, para você poder ir para frente, mas você pode. Você tem que olhar no espelho e dizer assim, eu posso. E, obviamente, buscar profissionais, como o professor Leandro, por exemplo, que tem um material, que tem toda uma didática, se esse é o seu aspecto de fraqueza. Eu sou fraco em matemática, eu vou estudar matemática, eu sou fraco em língua portuguesa, eu vou cair dentro da língua portuguesa. Em química, eu vou estudar química. Não é verdade? Eu não posso dizer, não, eu sou fraco. Sou fraco até o momento que eu aprender. Depois, não. Sempre digo, qual é a diferença entre o fácil e o difícil? É muito pequena. O fácil é tudo que eu sei fazer, e o difícil é o que eu não sei. Na hora que eu aprendo o difícil, ele deixou de ser difícil, ele vai para o grupo do fácil. Acabou, não é mais difícil, eu aprendi. Aprendi com o professor Leandro, agora não é mais difícil. É fácil para mim, ele entrou dentro dos meus controles da minha capacidade de estudo. Leandro, eu não sei se eu te falei, o Papo Transparente oferece para todos aqueles que assistem o Papo Transparente, coloca aí, Tibérios, ele já até colocou aqui no nosso chat, um certificado de participação gratuita. É só clicar aí nesse link, você é direcionado para uma página, muitos já têm esse cadastro, entra lá, ele vai dar 2 cliques e recebe o certificado na hora pelo e-mail. Outros que ainda eventualmente não estão cadastrados no primeiro dia, é óbvio que precisa cadastrar, dar o nome, o e-mail, até porque a gente tem que confeccionar, colocar o nome, colocar o e-mail para você receber. Serve para a sua vida profissional, quem é estudante serve como horas acadêmicas complementares, atividades acadêmicas complementares, e mostra que você está buscando sempre estar
focado naquilo que você deseja, em atingir e realizar os seus sonhos. Né? Isso é importante também. Tá? E não deixa de clicar aqui, hein, gente. Estou esperando o seu clique para fazer, que ele faz a diferença para nós. Agora existe... Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.